Boa noite, amigos da Nova Nordeste. Sejam todos bem-vindos ao Toque de Bola deste sábado. A gente tem uma pausa no meio dessa situação envolvendo o futebol brasileiro aqui no programa para a gente falar um pouco sobre futebol brasileiro e mundial. O Toque de Bola de hoje é especial. Tem o Marcos Leandro e tem o Gustavo Luquezzi para que a gente possa conversar um pouco sobre eliminatórias da Copa do Mundo. E o bicho vai pegar aqui, porque eu tenho um argentino, um brasileiro e alguma coisa, que eu não sei nem o que é, Uruguai, sei lá, torce pelo Uruguai. E... muita coisa aconteceu, né, gente, de uns dias para cá, esses 2 últimos jogos, desde que o Tite assumiu. E está acontecendo no futebol brasileiro aquilo que a gente dizia que aconteceria. Eu brincava dizendo assim, dê-me um treinador que eu te mostro o talento no futebol brasileiro. E colocava também vários pontos interessantes. Primeiro, todos os times da Champions, na área de mata-mata, na época, na fase de mata-matas, eles tinham jogadores brasileiros. Os jogadores brasileiros, eles não são coadjuvantes. Ou eles são protagonistas ou antagonistas, mas eles estão sempre em evidência nos clubes onde atuam lá no exterior. E nós não temos um treinador de futebol efetivamente, eu vou dizer desde o Tele Santana, 86, porque em 90 foi o Azzaroni, que era o Lazzaroni, que inventou lá o líbero, que nunca tinha acontecido. O Brasil jogou com o Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Mauro Galvão. Maradona gostou desse esquema. Adorou. Dunga, Alemão, Valdo, Mila e Careca. Aí o Lazzaroni dizia assim em 90, a gente pode até não fazer como vai levar, então leva. Numa jogada do Maradona, ele saiu passando por todo mundo, dá licença, quer dizer, tem mais um. Dá licença, tem outro lá atrás. Dá licença, vai. Não, por isso que os 3 primeiros jogos da primeira fase é 2-1, 2-1 e 1-0. Pois é, sempre assim, sempre placares pequenos. E aí, quando o Maradona toca no Canija, o Canija faz o gol. Numa partida que o Brasil perdeu um caminhão de gols. Verdade. Mas também não era treinador para a seleção brasileira do Lazzaroni. Aí vem 94 Parreira, 98 Zagallo. 94 Parreira, que para mim não existe como treinador. O futebol foi campeão porque o Brasil pegou só seleções muito ruins e quando pegou seleções boas, o Brasil padeceu contra a Holanda, quase perde o jogo e no fim contra a Itália foi os pênaltis contra um time que tinha Baggio, Baresi e Bichatos. Aí 98 veio Zagallo. Só lembrando que também sofreu para classificar, só classificou contra o Uruguai no Maracanã, que chamou Romário. Pois é. Então Parreira não tinha essa sequência tão boa. Eu até discordo um pouco disso, porque eu acho que sem o Romário o Brasil estava melhor. O Brasil fez 6-0 na Bolívia aqui em Pernambuco, tinha perdido para a Bolívia lá na altitude. 2-0 sem o Romário e fez 4-0 na Venezuela em Mineirão, também sem Romário. Aí aconteceu aquele episódio. Mas não é essa mamata que é hoje, só classificavam 2, né? Só classificavam 2. Eram 24 times na Copa, exatamente. Só classificavam 2. E se não ganhasse do Uruguai, um abraço, né? Então não quiseram arriscar. Até o empate classificava o Brasil, não podia perder. Então não quiseram arriscar, levaram o baixinho. Levaram o baixinho para ser um cara em que a seleção jogava em função dele, para isso abrir mão de jogar bola. O Brasil jogou feio na Copa do Mundo com Dunga, Mauricio e Mazinhozinho. Mas aí, enfim, aí vem Zagallo para 98. Quando pegamos a seleção mais forte, nome de 3, com o Zidane fazendo gol de cabeça. Aí vamos para 2002. O Filipão, aí sim, o Filipão estava como treinador na ativa, um treinador que merecia ir para a seleção, era um treinador que estava no momento para ir para a seleção brasileira. Foi o melhor na seleção. E o Brasil foi campeão do mundo e jogou bola naquela Copa, apesar de ter tido alguns sustos contra a Bélgica, por exemplo, mas o Brasil jogou bola. Aí vamos para 2006. Aí trouxeram o Parreira quando caiu a máscara. Um treinador que sequer sabia marcar o centroavante do time adversário. Eu perguntei para o Juninho Pernambucano, quem é que tinha que marcar o Thierry Henry? Ele falou, não era zona, era linha. Ninguém marca linha hoje em dia, pô. Você não marca mais a bola, você marca o jogador. E o Thierry Henry entrou e ficaram com o Roberto Carlos, que estava com a mão no joelho para tentar partir para o contra-ataque. Prova que o Parreira não era treinador para a seleção brasileira. 2010, Dunga, aí sem comentário, nem treinador era. 2014, Filipão já ultrapassado, da mesma forma que o Zagallo estava ultrapassado quando voltou, e da mesma forma como o Parreira estava ultrapassado quando voltou. Então, o que é que a gente queria somente, seu Marcos Leandro e seu Gustavo Luquezzi? Que a gente tivesse o melhor treinador na seleção. A seleção, o nome está dizendo, você escolhe. Selecionar é escolher. E quando você fala escolher, você vai escolher os melhores. Ora, se você escolhe os melhores, que tal a gente escolher o melhor técnico? Não tem um pouquinho de lógica nisso, não? E o melhor técnico finalmente foi para a seleção brasileira. Bastou isso. Quando o treinador foi para a seleção brasileira, porque aí, amigos, vocês não jogaram bola, mas são peladeiros. Eu também. Quando um jogador ele entra no vestiário, que ele olha para o treinador e vê que o cara entende, sabe o que está fazendo, o treinador passa confiança, automaticamente eu respeito o treinador. E desde Tele, passando para o primeiro Filipão, os jogadores da seleção brasileira não respeitam o treinador que está à frente da seleção brasileira por um motivo simples. Eles têm os melhores treinadores do mundo nos clubes onde eles jogam.
E eles veem a diferença abissal que é uma pré-eleição de um Pep Guardiola, a pré-eleição de um Mourinho, de outros treinadores no mundo inteiro. Quando você vai ver esses pseudos treinadores, o Dunga dando uma pré-eleição deve ser uma coisa horrorosa. Oficialmente, boa noite, Marcos Leandro. Boa noite, Léo, Gustavo, pessoal de casa. Alguns exemplos para complementar o que você falou. Teve um jogo nas eliminatórias que o William que joga aberto, né, com o Tite, do Chelsea, estava marcando dentro da área, não lembro qual foi a seleção. E o Rogério Ceni, que era o auxiliar pontual, tinha essa história com o Dunga, né? Auxiliar pontual, o Tite acabou com isso agora. Então, auxiliar pontual, o Rogério Ceni, que disse: William, você não tem altura para estar na área, então fique para pegar o rebote. Então foi o Rogério Ceni que deu essa orientação, que era para ser treinador. Então isso realmente existia na seleção brasileira, o Dunga não tinha capacidade. Acontece que a CBF sempre foi por outros caminhos para escolher o técnico da seleção, né? Ou por questão política, ou por questão para abafar, trazer o Filipão porque tinha um nome, e aí vai tirar as críticas da CBF, e todo mundo na época queria o Filipão. O Filipão era respeitadíssimo na época. E quando ganhou a Copa das Confederações, aumentou ainda mais o respeito em 2013. Só que aí, como você falou muito bem, já não tem mais condições de ser o técnico na Copa do Mundo. Então sempre houve situações à parte da questão técnica para se escolher o melhor treinador. Então que bom que o Brasil agora se rendeu, né? A CBF, a cúpula da CBF se rendeu a essas questões e colocou o Tite, que já era para ser treinador bem antes do Dunga, da seleção brasileira, que é o melhor técnico do Brasil, mais preparado há muito tempo. E se preparou mais ainda, né? Passou um ano fora, foi lá no exterior, né, para se aprimorar. Essa questão da Copa das Confederações, você me lembrou agora, às vezes eu me esqueço. A Copa das Confederações, quem ganha a Copa das Confederações não ganha a Copa do Mundo, né? Que já vem há algum tempo, né? Exatamente. Venceu a Copa das Confederações. É uma maldição. Eu não sei se é maldição, não, eu acho que é armadilha. Sabe aquela sensação que eu tenho? Aconteceu com o Brasil também, em Los Angeles, por exemplo, quando nós tivemos o Brasil ganhando em Los Angeles, em 84, do seleção dos Estados Unidos 3-0. Quando foi para a final, o Brasil perdeu de 3-0. Porque ali era tipo assim, ó, nós jogamos assim, ó. Nós jogamos dessa maneira aqui, ó. Tá vendo como é? Não é fácil para vocês ganharem pra gente. Quando chegou na final foi totalmente diferente. Então eu acho que a Copa das Confederações, ela não tem aquela tônica de eu vou dar meu máximo aqui, não vou mostrar todo o meu jogo não para esses caras, não, eu vou segurar um pouquinho. Você acha que tem um pouco disso? Talvez, é uma hora de fazer teste e a gente enxerga mais como uma hora de ganhar mesmo, como se fosse uma... Principalmente porque foi aqui, né? Exatamente, mas o Brasil é o campeão maior de Copa das Confederações, né? Então acho que mascara um pouco, acho que a gente entra muito com essa, principalmente quando foi aqui da última vez, né? A gente entra com essa vontade toda de ganhar e não de fazer testes como deveria ser, dar uma testada para a Copa. E aí a gente se ilude, acabou se iludindo todas essas vezes. Quando ganhou a Copa das Confederações, ninguém ganhou a Copa do Mundo. Acho que é maldição um pouquinho também. Viu? Esses valores que o Brasil tem, gente, às vezes eu sou acusado de ser ufanista, de ser patriota, essas coisas. E sou também, sou muito patriota. Eu sou acusado. Ufanista nem tanto, patriota sim. Mas eu gosto de ver, por exemplo, o Sport foi jogar com o Corinthians, eu achava que o Sport ia perder para o Corinthians, porque o Corinthians é melhor do que o Sport e o Sport não estava bem. Agora, no ano passado, se você pergunta, o Sport era melhor do que o Corinthians? Era. No ano passado, sim. Aquele 4-3 para mim foi injusto. Mas eu não vou analisar porque é do Brasil ou porque é fora do Brasil. Vou analisar o rendimento. Enquanto os diversos comentaristas que existem, eles se valem de números, meu negócio é rendimento. Eu estou vendo um time jogar e estou vendo se o futebol dele é suficiente ou não. Quando a gente vê os jogadores da seleção brasileira lá fora, cara, o Felipe Coutinho, eu cheguei a me lembrar de Zico em alguns momentos, porque ele é vertical. Ele dribla para dentro e ele tem um chute forte fora da área, bate com muita potência. Você viu o William que estava voando no Chelsea no ano passado, jogando muita bola. O Oscar foi que deu uma queda grande de produção. Os dois zagueiros do Brasil eram muito bons, o Thiago e o Davi, apesar da loucura do Davi, mas eram apontados com uma dupla de zaga melhor. A gente está vendo agora o Miranda e o Marquinhos, uma dupla tão boa quanto, né, experiente quanto na seleção brasileira atual. Você vê o Dani Alves e o Marcelo execraram os dois após a Copa do Mundo e eles foram para a seleção dos melhores da Copa do Mundo. E eu não vejo como é que um jogador é o melhor lateral direito do Barcelona e o outro é o melhor... Juventus agora. Quando eu estava, né? No Barcelona, agora da Juventus, que é outro timinho. E é um time safado, né? Um tal de Juventus aí, só tetracampeão, pentacampeão italiano na atualidade. E contrata o Dani. Aí o Marcelo do outro lado é de um tal do Real Madrid, titular de um tal de Real Madrid. E não presta para jogar no Brasil. Eu não consigo entender
Não consigo entender. A gente se vale, não, Cafu e Roberto Carlos eram imbatíveis e tá vendo os dois jogarem bola pra caramba. Os dois zagueiros eu já falei. Vai o exemplo, Léo, só para não perder o gancho de laterais, Sim. do mesmo caso da CBF. Não colocava o melhor por quê? Por outras questões políticas, de amizade, de grupos, né, na CBF. E mesma coisa acontecia com o Dunga. Dunga não gostava do Marcelo, não levava o Marcelo para a seleção brasileira. Mesma coisa com o Thiago Silva. O castigo pro Thiago Silva foi absurdo. Acho que ele falhou emocionalmente em ter aquelas atitudes na Copa do Mundo, mas ficar longe da seleção esse período todo. Então acho. Tecnicamente é um dos melhores zagueiros do mundo. Então acho que a técnica, no mesmo caso que o melhor não era chamado para ser treinador por outros motivos, também tem outros motivos do Dunga, de comprometimento, daquelas. No caso do Marcelo é que ele pediu dispensa uma vez, o Dunga então, ficou chateado. Não admitiu isso, então cortou o cara da seleção. Esse lado de levar, essa coisa de levar pro lado pessoal, o Dunga tinha muito, né? O Tite chega mais desarmado, chega com apoio popular, apoio da CBF, na reunião que ele teve para assumir o cargo, ele disse: eu quero o meu pessoal, e a CBF não queria abrir mão disso, porque queria o pessoal dela para ser até interlocutor e até espião do que o treinador está fazendo, e o Tite chega com essa moral, apoio popular, apoio da CBF e apoio dos jogadores. E apoio dos jogadores. Então é tudo que o Dunga não tinha, ou até o Mano mesmo também. Mano também tinha algumas complicações de relacionamento. E o Tite não. O Tite é tão paz e amor. É tão aquele cara centrado e acho que justo internamente, muito justo, que de não levar nada pro pessoal, que conquista o jogador. E é um cara muito preparado, né? Você vê nas entrevistas e evoluiu recentemente, que ele dá agora à frente da seleção brasileira, ele repete: eu me preparei, eu quis estar aqui e vou fazer tudo para fazer o melhor nesse papel, né? Que é o papel que todo mundo quer ser o treinador da seleção brasileira, e ele se preparou para isso e repete isso. O mais interessante é que ele sai consagrado em 2013, 2012, 2013, quando ele vem com o título mundial brasileiro, entra para a história do Corinthians, e qual era da maioria dos treinadores, como Luxemburgo, se acomodou. Se eu já sei de tudo, eu não tenho mais que estudar nada, tudo. Daqui eu levo mais 2, 3 títulos. O cara disse: não, vou parar, vou estudar esse um ano e depois volto. Então o Tite de empatite saiu para um treinador bem diferente, bem mais evoluído e completo. Não se acomodou. Só para dizer para dar um exemplo disso, 1-0 para Tite era goleada. Era goleada. Esse era o Corinthians campeão do mundo. Era um Corinthians com 1-0. Corinthians chato. Chato ali atrás, fechado. Corinthians italiano quase. Quase italiano. Todos atrás da linha da bola. O Tite me fez mudar de ideia de algo que eu defendo há muitos anos. Olha só. Eu sempre falei algo que eu mudei exatamente nesses jogos do Brasil, nesses 2 jogos à frente da seleção brasileira. Eu era totalmente contra todo um time voltar para dentro da própria área num escanteio. Eu era contrário. Eu até dizia assim: em vez de deixar 2, eu deixo 3. Porque se eu deixar 3 para puxar o contra-ataque, vai forçar com que ele deixe 4 defensores. Mas depende da qual a sua filosofia. Que atacantes você tem? Você tem atacantes de área que são velozes, ou você tem atacantes que são altos, que não têm velocidade para sair no contra-ataque? No caso do Brasil, quando ele coloca os 10 dentro da área, é exatamente para trazer o adversário para cima. Ele chama o adversário: venha, porque se você sair todo, não ficarem 3 zagueiros lá atrás, como ficariam se eu deixasse 2, você vai se expor ao meu contra-ataque. O Brasil sai muito rápido. Então ele puxa todo o time para dentro da área como se fosse realmente um bote. Sabe o bote daquele jacaré que fecha os olhos assim e diz: vem mais para pertinho aqui, vem fazer um cafunézinho aqui no nariz, vem cá, vem mais para pertinho. Modo não, faz um cafunézinho aqui. Isso. Aí vai, pega e sai todo mundo junto assim. Essa é a sensação que eu tenho. E onde é que o posicionamento vai fazer a diferença? Que você disse, como o Parreira não tinha esse posicionamento em 2006, é onde ele vai fazer a diferença. Se ele deixar os mais rápidos no centro, provavelmente ele não vai ter essa velocidade para armar. Ele arma, eu acho que quando ele coloca os 10 na área, ele já tem o bote para marcação, são 10 para marcação. Exatamente. Né? E se a bola cai no nosso pé, é de uma forma. E você já tem aqueles armados para, em caso de recuperação de bola, até mesmo se o goleiro pegar, porque é um escanteio. O goleiro vai lá em cima, pegou, amigão. Já sai alguém para um canto, outro para outro. Velocidade. E pode até dar errado, né? Pode até, nessa situação, acontecer com muita gente na área, acabar acontecendo o gol do adversário. Mas é uma definição, os jogadores sabem o que tem que fazer. Pode dar errado. Então o que se cobrava também nos treinadores passados é que não se tinha uma determinação certa para uma situação que acontecesse. Por exemplo, Copa de 2010. O Brasil joga muito bem contra a Holanda, faz 1-0 no primeiro tempo, leva a virada da forma como foi, uma forma inusitada. Uma falha, um gol contra, e aí? Vamos fazer o quê?
Ninguém Não sabe tinha o que plano B. fazer. Então pode dar errado, né? Pode dar errado algumas coisas, algumas situações que o Tite arma, pode dar errado. Ele não vai acertar sempre. Mas há uma linha, os jogadores sabem o que fazer. A linha é defensável. Um treinador, para ganhar grupo, tem que ser coerente acima de tudo. Todos os atos que ele tiver, todas as atitudes dele tem que ser defensáveis. Por quê? Porque ele não cometendo incoerência, o grupo respeita. Mesmo que ele tire A, B, C, isso é a função dele. A função do treinador é escalar o jogador. Eu não concordo muito com puxa-saquismo, né? Eu não vou dizer esse termo que é muito chulo, mas... Bom, já sabe o que eu quero dizer. Porque, na hora que ele deu a primeira declaração dele na coletiva, tá lá todos os jornalistas presentes. Aí, se você já definiu quem vai ser o seu centroavante ou quem vai ser... Não, meu time já está definido e deu a escalação toda. Aí teve um babaca... não posso falar isso, não. Teve um cara lá que aplaudiu. Muito bem, isso! Vai. O pessoal ficou olhando para ele assim. E depois ele disse que todo mundo aplaudiu. E o pessoal da ESPN esclareceu. Só teve um que aplaudiu o Tite quando ele deu a escalação. É porque o relacionamento com a imprensa era muito preso, tá, mas, né? mas, por exemplo, eu não daria o time. Eu não dou meu time. Eu não sou chato por causa disso. Não precisa me aplaudir, não. Com o Dunga era uma relação muito ruim, né? Não, era de rancor. Era de rancor. Exatamente. Vocês lembram do episódio do Alex Escobar? Eu estava lá na Copa de Joanesburgo. E, cara, a forma como eles entravam, sabe? Quando eles entravam depois do jogo para dar a coletiva, tinha uma sala maravilhosa lá, parecia um auditório de cinema. E a gente ficou lá sentado, fui ver uma dessas entrevistas. Quando eu sentei lá, vem Dunga com o Jorginho atrás. Primeiro, o Jorginho parecia o guarda-costas. Não é guarda-costas o termo, não é aquele cara de porta do boate, como é o nome daquele ali? Leão de Chácara. Leão de Chácara, esse é o termo. O Leão de Chácara dele. Ele vinha assim, ó. Vê lá que vai perguntar. Vê aí, meu irmão. Ó o braço do Dunga, porque o dele era magrinho, né? Vê o braço do Dunga aí, velho. Vai, pergunta besteira pra ele pra tu ver. Energia negativa, não. Bicho, era uma coisa tensa. Eu entendo esse lado, Marco. Claro que o Tite é muito mais leve. O Tite termina o jogo, o Tite fala assim, amigo... Liguei pra minha mulher agora, ela falou, curta. Vá curtir esse momento. É muito leve esse relacionamento do Tite. Mas... Eu não concordo não, em aplaudir não. Eu acho que as coisas foram confundidas um pouquinho. Mas tem esse contexto, né? Do que era uma situação, foi pro cenário muito melhor. Foi mais ou menos assim. Habemos técnicum. Quer dizer, temos um treinador à frente da seleção brasileira. Esse aplauso aí. Fumaça branca na CBF. Né? Fumaça branca na CBF. É branca numa das chaminés. Na outra negra, continua negra. O Paulo Nero tá corrido. O outro lá tá preso. Tá corrido não, ele não gosta de viajar lá. Ele não viaja porque se ele viajar vai preso. Aí o outro lá tá pagando lá o condomínio na Quinta Avenida lá, Fortuna, lá em Nova York, preso também dentro do apartamento, não pode sair. Nós vamos falar agora, tá muito elogio para a seleção, eu tenho uma crítica muito séria, mas muito séria para fazer nesse momento a seleção brasileira. E vamos também falar das outras seleções, né, Gustavo? Da Argentina não, né? Os hermanos e companhia, daqui a pouquinho, a gente volta já. Estamos de volta, né, no nosso toque de bola, não que eu precise dos óculos, é apenas uma questão de charme. Aliás, eu vou fazer uma pesquisa, você prefere que o apresentador esteja de óculos ou sem óculos? Não, torcedor, tem que colocar mesmo, senão não enxerga que eu vou ler agora aqui. O certo era com máscara ou sem máscara, eu votaria com máscara. Né? Máscara fica melhor, fica mais simpática ainda. Come tudo fica melhor, né, pessoal? A carcaça não ajuda, não. Olha, gente, essa classificação aqui está totalmente desatualizada, né? Para começo de conversa, não está, seu Marco? Tá, o Brasil está em quinta aqui, totalmente desatualizado. Uruguai 16. Deixa eu tentar atualizá-lo aqui. Brasil e Argentina 15. Colômbia 13. Equador 13 também. Aí são os 4 primeiros, né? Mas Brasil e Argentina 15. Se todos os critérios são iguais, não seria por ordem alfabética, não seria Argentina e Brasil? Por que o Brasil está na frente da Argentina? O Brasil tem mais saldo do que a Argentina. Entendi. Então, enquanto abre aqui, no nosso provedor talento... Nada que um 3-0 não tenha resolvido, né, Marcos? Pois é, rapaz. 3-0 contra o Equador, que ele pula na frente no saldo aí, faz um bom saldo. Gente, vamos analisar um pouquinho agora a parte crítica que eu tenho a fazer à seleção. Vai quebrar a corrente mesmo? Não, vou quebrar a corrente não. Vou tentar consertar a corrente. Eu acho que tem um elo ali que precisa ser ajustado nessa seleção. Por incrível que pareça, esse elo chama-se Neymar. Muito me preocupa isso, mas muito mesmo. Olha, nós tivemos muitos bad boys no futebol brasileiro. Nós tivemos jogadores que eu desprezo, inclusive. Neto, desprezo o Neto. Djalminha, Marcelinho Carioca, Edmundo, só para citar alguns. Jogadores que se envolvem em problemas, em complicações e que não são exemplo para ninguém. Eu fico impressionado até hoje, o Neto apresentando um programa de televisão. Porque ele não é exemplo para ninguém. O Neto, uma vez, discutiu com o Dr. Osmar de Oliveira, de saudosa memória, quando o Dr. Osmar falou assim, teve um jogador do São Paulo cuspiu o outro lá. E o Dr. Osmar fez, mas poxa, isso é atitude de mau caráter. E o Neto interveio, dizendo assim, mau caráter não, porque eu cuspia e eu não sou mau caráter. Dr. Osmar, muito polidamente, ficou calado. Eu teria dito a ele, desculpe, amigo, mas temos conceitos diferenciados de mau caratismo. Para mim, cuspir num jogador é uma atitude de mau caráter. Eu teria enfatizado isso aí. Então, eu não entendo certos jogadores sendo exemplo.
E muito me preocupa esse momento Neymar na seleção brasileira. Por quê? Porque ele, com a bola no pé, está sendo fantástico, apesar de alguns exageros. Não precisa, 3 a 0, o Brasil está ganhando o jogo. Final da partida, você pega a bola, pisa no pé e dá na perna de trás para poder a bola ir para frente. Para quê? Você quer irritar o adversário? Faz uma firula para dentro dele, dribla para dentro. Como ele faz? Ele pega a bola, passa a perna, vai para a linha de fundo. Faz isso. Mas não despreza, não precisa desse nojo, né? Essa jogada de nojo. Esse é um ponto. O outro ponto, amigo, é essa revolta que ele está dentro dele. O Neymar virou um jogador rancoroso. Aquela alegria dele, sabe? Aquela coisa de... E tudo começa quando colocaram o Neymar, quando o Dunga colocou o Neymar como capitão. Eu acho que esse foi o grande erro. Ele ficou muito pesado para ele ser o capitão da seleção brasileira. E o Tite acertadamente botou no Miranda, me parece que vai ver o Rodrigues, vai botar no Dani Alves também, né? E tirou um pouco isso dele. Mas esse ranço ficou. Ele ficou chateado com algumas pessoas da imprensa durante... as Olimpíadas, né? Depois falou a frase célebre do Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E disse uma frase que eu sou revoltado com ela, porque não existe eu no futebol. Futebol são 11, cara. Futebol são 11 jogadores. Se você quiser, for Deus, for Pelé, você não ganha um jogo só. Você vai ter que ter a ajuda dos colegas. E quando você fala, eu sou o F, certo? Até eu entendo... O Cristiano Ronaldo, quando ele fala assim, eu tô calma, eu tô aqui. É uma grega, ele não tá com ranço, ele tira uma onda. Ele faz parte já há muito tempo que ele faz isso, né? É o estereótipo dele. Ele é assim, né? Eu acho que é um tom diferente também. É um tom provocativo com a torcida adversária. Não é um tom de raiva, sabe? Calma, eu tô aqui. É uma ironiazinha que ele faz pra mexer com o adversário. O Neymar não. Ele faz, é como se ele estivesse gritando eu sou F para os críticos dele. Tá? E para tanto quanto vocês vão ter que me engolir. E me preocupa essa questão, porque poxa, a gente já teve, eu falei os bad boys agora há pouco, mas a gente já teve o Zico, Rivelino, Falcão, Pelé, que eram verdadeiros exemplos para todos, em todos os sentidos. Você, Marcos, o Horácio fala muito sobre isso, uma das grandes tristezas, decepções, a palavra é essa, que o Horácio tem, não sei se você passa por isso, o Marcos, a gente brinca, mas ele torce realmente pela Argentina e não pela seleção brasileira, é o fato do melhor jogador da Argentina dos últimos tempos ser viciado em drogas, ter problemas emocionais, agredir imprensa, dar tiro de chumbinho e coisa desse tipo. E a gente dizia, os da gente não, tanto o Zico como o Pelé, os principais jogadores não faziam isso. Eu temo muito pelo caminho do Neymar na seleção brasileira nesse sentido, gente. Estou muito preocupado. Faz parte até do Maradona, você falou aí, né? Do personagem Maradona, todos esses problemas, né? Problemas graves. E aí, eu acho que para mim faz ele ser ainda maior que o Messi. Como personagem, né? Como jogador, eu acho que Messi está no caminho de superá-lo. Mas como personagem, acho que o Maradona é maior, mas por conta disso, por conta de fatos negativos. O que me preocupa é o Neymar chegar num ponto onde ele não aceita críticas, né? Você falou aí das críticas que ele recebeu. Então você chega num ponto onde você não aceita, se acha acima do bem e do mal e não aceita críticas, então realmente mostra que você está no caminho errado. Pelo menos eu enxergo assim, por mais que ele seja um cracaço de bola dentro de campo, mas quando você chega nesse patamar de achar que ninguém pode criticá-lo, por que não pode criticá-lo? O rapaz que criticou o Neymar no final da Olimpíada, por que ele não podia criticar o Neymar? Claro que sim. Por que ele não podia criticar o Neymar? Desde que fosse respeitosamente. Então problema. Ele sai com a faixa 100% Jesus na cabeça para xingar o rapaz. Então... Não, agora tem um detalhe disso aí. Raciocínio, você quer conhecer uma pessoa, se coloca no lugar dela. Eu acho que misturaram muito o Neymar. Neymar virou a coisa do tudismo que eu condeno há muitos anos no jornalismo brasileiro. A tese do tudismo, né, que eu sempre falei aqui, o Brasil perdeu para a Alemanha, nada presta, tudo é uma desgraça, mata todo mundo, tem que começar a alemanizar o futebol brasileiro, começa a estudar o futebol, pegar crianças de base. A Alemanha não ganhou a Copa do Mundo, podia ter saído para a Argélia, pô. O cara da Argélia entrou na cara do Neuer. A gente tá falando de futebol, pô. A gente tá falando de futebol, Marquinhos. Futebol é futebol, tudo pode acontecer, amigão. A Alemanha se preparou para ganhar a Copa, poderia perder de novo. Poderia. A Argélia quase sai. Mas se preparou. E quando a Argentina na final? Eu me preparei, papo de Argentina. O Di Maria não jogou. Sim, e o como é que é o nome do Higuaín perdeu o gol na cara do gol também. Gente, isso é futebol. Não preparou coisa nenhuma. Eu tô com os nativos tomando cerveja. Estão me preparando? Pelo amor de Deus, pô. Não é isso não. A Alemanha almoça tomando cerveja, shopping. Sim, mas não é essa preparação que eu falo. A preparação é começar um trabalho. A Alemanha chegou no ponto lá embaixo. A Alemanha foi eliminada da Eurocopa na primeira fase de 2004. Mudou tudo no futebol. Investimento em base, campos novos, campeonato sensacional. A Alemanha isso não é preparação. Poderia continuar sem ganhar. A Alemanha precisou fazer isso, já que você quer entrar nesse assunto,
Porque a Alemanha, o craque da Alemanha em 2002 era Ballack. Exatamente. Era horrorosa a seleção alemã. Por isso ela precisou fazer. Ela precisou fazer com que o Thomas Müller virasse um peladeiro. Caiu até os óculos aqui, mas sério isso aí, não para não. Calma. Fiquei irritado. O Thomas Müller virou um Toninho Cerezo. Peladeiro que joga com a meia riada. Porque a Alemanha precisava de manancial de craque. Agora, antes dela mudar os jogadores, ela mudou a cabeça dos jogadores. A forma de atuar do futebol europeu sempre foi aquele futebol robotizado, principalmente a Alemanha e a Itália. Era um futebol robotizado. Hoje não. A Alemanha, ela está jogando futebol porque os jogadores da Alemanha, que aí sim eu concordo com você, foram burilados lá atrás. Mas a Alemanha precisava disso, o Brasil nunca precisou disso. O Brasil não precisa ensinar jogador a jogar. A Alemanha precisou disso, como os outros países da Europa precisaram. Só que a Europa abrasileirou o futebol deles e nós estávamos europeizando. Tanto que a gente pegava uma bola, uma falta normal, em que se o Brasil pegasse uma bola depois do meio de campo, falta do Brasil. Quando o Brasil, se você fizesse essa falta no jogador brasileiro, tinha 3 jogadores da seleção inimiga na frente para não bater rápido. Ó, se acontecer uma falta, vai para frente que ele vai bater essa falta rápido. Hoje o jogador brasileiro sofre uma falta depois do meio de campo, o que é que acontece? Chuveirinho. 2 minutos do primeiro tempo. Aí vai o zagueiro para a área e ia. Com o Tite não vai não. Aí pega a bola e pum, para ganhar. Isso é outro esporte, não é futebol não. Mas só voltando à questão do... Já vocês foram para a Alemanha e já voltaram, não? voltando para o Brasil, A questão do Neymar que eu estava dizendo é o seguinte, só há um cara que pode realmente tirar isso do Neymar. Porque ele tem moral para isso, ele tem know-how para isso, ele tem nome para isso, ele tem currículo para isso, que é o Tite. Eu só não sei qual é a predisposição de Tite de fazer isso, porque alguns podem pensar, deixa o menino, senão você vai tolher o menino, você vai tirar do menino essa liberdade. Eu acho que tem como educar. É uma missão Neymar, complicada, né? Mas é assim, ó. Tu é Neymar, certo? Primeiro, certo. acabar com a história de menino, né? Acaba com essa 24 anos chega de menino, né? Bichinho, uma ova. Vamos lá, você Neymar, raciocina, tô imitando bem o Tite aí, o olho esbugalhado. Raciocina. Não precisa fazer. Pega o filmezinho dele. Tá vendo essa bola que você pegou aqui? Você fez assim. Toca rápido, cara. Por quê? Você não vai irritar o adversário. Mas, professor, aí você tem que arguir. Professor, eu quero irritar o adversário porque... Professor, eu quero irritar o adversário. Você vai ter que me engolir. Não, você tem que falar assim, pô. Você tem que me irritar. Eu vou irritar o adversário porque eu quero que ele bata em mim para ele ser expulso, professor. Entendeu? O argumento é. Eu quero que eu provoque ele para ele bater em mim e ele ser expulso e a gente ficar com a mais. Catou mexicano da bexiga, muito fraco o matou mexicano. Mas vai lá que seja, tudo bem. Mas Neymar não precisa. Sabe quando vai irritar? Ele faz um pênalti. Vai para cima dele para ele fazer um pênalti em você. Evita esse tipo de coisa. Outra coisa, para que esse ódio dentro do coração, cara? Marquezine tá querendo voltar com você. Mas eu tô com muita mulher aí, eu tô escolhendo ainda. Mas veja bem, apesar de estar um pouquinho mais gordinha a Marquezine, mas ela ainda tá né? As nossas esposas vão ver esse programa? Não, sábado à noite eu ver. Não, voltando. Entendeu? Então assim, relaxa, cara. Tira esse peso, essa coisa carregada. Porque eu acho que isso vai ser prejudicial para você. Não pode acontecer do Tite falar assim pro Neymar e melhorar o menino? Acho que pode. O menino não. Deve. Melhorar o garoto? Não pode. Além de poder, acho que ele tem a obrigação de fazer isso, né? Neymar é o maior jogador, a maior referência do Brasil. Então o Tite deve sim ter esse papel, porque realmente está passando da conta, né? Tá chamando muita atenção. Voltou aqui normal, nosso provedor, então nós vamos passar aqui, o Marcos já falou, mas só para enfatizar para vocês. A classificação oficial é a seguinte: Uruguai 16, Brasil 15, Argentina 15, Colômbia 13, Equador 12, Paraguai está na 6ª posição com 12. Equador 13, não? Como? Equador 13 também. Equador está com 13 também. Paraguai 12, Chile 11. Paraguai 12, Chile 11. Aqui embaixo, primeiro eu acho uma sacanagem com a Europa essas eliminatórias sul-americanas. Vai metade. Metade. 4 diretamente e uma vai indireto, vai pegar alguém da Oceania. A Austrália com os cangurus lá. Bola, bota aqui na bolsa. Bota aqui na bolsa do canguru. Então vai passar, né? Aí você vê. Bolívia, além disso, você tem 5 vagas. Bolívia, Peru e Venezuela são 3 piadas, né? Piadas. Só entram se alguma das... São 7 disputando 4 vagas, mas é repescagem. 7, pera lá. 7 com 3 de tradição, que são os 3 primeiros. Uruguai, Brasil e Argentina. Com uma que acredito eu que esteja hoje num patamar mais elevado. 2, vai. Colômbia e Chile. E Paraguai e Uruguai, que há muito tempo não tem ninguém, não tem nenhum. O Paraguai tem o Luiz Soares agora, que faz um pouco de diferença. Do Uruguai, perdão. Paraguai tem ninguém. O Uruguai. mas aí você fica, o Brasil vai ficar de fora. Rapaz, não tem como, pô. Tem que se esforçar muito. O Brasil, para ficar de fora, tem que se esforçar 10 vezes mais do que Cruzeiro Internacional para conseguir ir para o Z4. Vão ter que fazer muito mais força, entendeu, para poder ir para o Z4. Porque a seleção brasileira, o manancial que tem, não tem como ficar, até pelo regulamento e pelos adversários que são frágeis. Acredito eu que deva dar Brasil, só para a gente finalizar o programa, Brasil, Argentina, Uruguai, por elencos, e essa 4ª vaga vai ser a fórceps entre Colômbia, Chile e Equador.
Só que o Chile, que foi campeão da Copa América, não está muito bem. Outra coisa que a gente tem que ver... Esse treinador não faz diferença, né? Saiu o Sampaoli e já degringolou. Mas vejam só como o que faz a diferença maior, às vezes, é a sequência de jogos que você está tendo, amigão. Você tem que ver isso. O Brasil pegou uma sequência muito difícil no começo, agora vai pegar Bolívia, Venezuela, a fraquíssima Argentina, aqui. Né, Marco? E depois você vai pegar... O Equador foi líder assim. O Equador bateu a Argentina... Foi a grande surpresa. Foi o único resultado... Na estreia, mas depois pegou o Baba e assumiu a liderança. Agora já está em quarto lugar. Exatamente. Isso eu falei na época. Disse, a sequência que o Equador está pegando, o Equador para ver cavalo paraguaio. Já está praticamente fora dessa história. Quarta vaga, Colômbia ou Chile? Colômbia para mim. Colômbia também. Repescagem Chile. Repescagem Chile? Também acho. Acabaram as eliminatórias. Obrigado a vocês por terem assistido a seleção brasileira. Não, né? seu palpite. É com vocês, perfeito. Brasil em primeiro, Argentina em segundo. Eu acho que o Uruguai fica em segundo. Eu acho que não. A Argentina tem um tal de Messi lá que quando quer jogar é brincadeira. É a única coisa boa que vocês têm aí. Aí tem o Uruguai em terceiro. A quarta vaga, vou ficar com a Colômbia e o Chile brigando na repescagem. Fechou. Vocês não precisam nem assistir mais aos jogos, tá? Pode desligar a televisão já, porque já está tudo definido, pré-marcado. Cobrem da gente ao final das eliminatórias. Paraguai e Equador vai começar já o ciclo para Catar, né? Para a próxima Copa, né? 2022. Né? Já pode parar. Não sei nem por que estão participando mais. É, já é verdade. Acabou o programa amanhã ao vivo às 9h, tem um Tá na Rede. A gente se fala. Tchau.